Oiê! Bem, nessa segunda parte a gente vai falar sobre alguns tipos de máquinas simples para entender um pouco o mecanismo de funcionamento delas e onde a gente pode aplicar para que a gente consiga entender a funcionalidade de cada um. A primeira delas é a alavanca. As alavancas, elas são objetos rígidos que sempre vão ter um ponto de apoio fixo. Nesse caso da imagem, o nosso ponto de apoio fixo é a pedra pequena, tá aqui, ó, tá? E que servem como um ponto de apoio. Ela aumenta a força aplicada a outro objeto. Aqui, no caso, para aumentar a força exercida sobre a pedra grande, o homem em questão, ele usa a alavanca para fazer isso. Então, facilita a locomoção, né? Facilita com que ele consiga locomover uma pedra muito maior ou muito mais pesada. Como ela funciona basicamente? Vamos tentar entender usando esse esqueminha aqui, tá? Uma pessoa usa uma alavanca normalmente para erguer uma pedra, como a gente está vendo aqui no exemplo e viu no anterior. Numa das extremidades a gente tem uma barra e a gente tem um ponto de apoio e do outro lado a gente tem o objeto que quer ser movido. Quando uma força para baixo é aplicada a outra extremidade, a pedra é empurrada para cima. O local da alavanca que a gente normalmente aplica a força a gente chama de ponto de ação. Então, a força aplicada é chamada de força potente. O local onde é aplicada a força que ergue a pedra é o ponto de resistência. E a força contrária ao movimento é chamada de força resistente. A alavanca sempre vai aumentar a força aplicada entre o homem para mover a pedra. E aí a gente vai recapitular um pouquinho do que eu falei agora. Então, aonde é aplicada a força pelo menino, aqui da imagem, a gente chama de força potente. Onde a força vai ser exercida, a gente chama de força resistente. E a gente tem um ponto de apoio. E a gente tem a pedra sendo movida. Esses são os pontos importantes para que a alavanca consiga funcionar de maneira adequada, tá? O ponto de ação que eu comentei inicialmente é onde eu vou aplicar. Então, o ponto de ação aqui na nossa imagem é a localização do menino, por exemplo. É onde a gente vai agir aplicando uma força chamada de força potente. Beleza? Bem, a gente tem alguns tipos de alavanca. Basicamente, a gente vai falar deles agora. A gente tem uma alavanca que a gente chama de interfixa. O ponto de apoio se localiza entre os dois pontos. Então, a gente tem um ponto de apoio no meio, como se fosse uma gangorra. Nesse caso, a gente consegue observar na figura que a gente tem os mesmos pontos, a força potente sendo aplicada pela menina, a força resistente do outro lado e o objeto sendo levantado. Só que neste caso, o ponto de apoio é centralizado entre as duas extremidades. A alavanca interresistente tem um ponto de apoio em uma das extremidades. Aqui eu consigo levantar o objeto a uma altura menor em relação ao local onde eu estou aplicando a força e reduzo, então, o esforço que eu tenho que fazer para que esse objeto seja levantado. Essas alavancas elas não mudam a direção e nem o sentido da força, então o objeto ele permanece estático. Eu não consigo movimentar usando esse tipo de alavanca, diferente das anteriores, que tem por objetivo movimentar o objeto, beleza? Por fim, a gente tem a alavanca interpotente. Aqui, o ponto de apoio ele está localizado na aplicação da força, onde a gente chama de força potente. O lugar onde a menina vai aplicar a força para levantar o peixe da água também é o local onde a gente encontra o ponto de apoio dessa alavanca. Então, o que muda entre os tipos de alavanca são os locais onde os pontos de apoio se encontram e se o objeto será movimentado, ou seja, se a direção e o sentido serão alterados a partir do uso da alavanca. Dos três tipos, o único que não altera o movimento e o sentido é esse daqui. Os outros dois eles vão fazer com que a direção e o sentido sejam alterados, beleza? E por fim, o plano inclinado. O plano inclinado ele é uma rampa, basicamente, uma estrutura que reduz, então, a força que eu tenho que aplicar para levantar um objeto de um lugar mais baixo, normalmente, e a força que a pessoa faz para mover esse objeto é muito menor. Então, é dividida entre a pessoa e o próprio plano inclinado, facilitando, então, a movimentação. Aqui eu mudo a direção e o sentido do objeto e da força aplicada. Ok? Espero que tenha dado para compreender até aqui. Um beijo!